Impulso sem razão não é suficiente, e razão sem impulso é um pobre artifício. William James, escritor. Um julgamento ponderado vale mais que uma dezena de reuniões apressadas. Capítulo 3. Dominação. Até que ponto você irá? Examinaremos como a dopamina nos leva a superar a complexidade, a adversidade, as emoções e a dor para podermos controlar nosso ambiente. Planejamento e cálculo. O simples fato de querer raramente nos dá muita coisa. Temos que descobrir como obter o objeto de desejo e analisar se vale a pena obtê-lo. Na verdade, quando fazemos algo sem pensar em como e no que vem a seguir, o fracasso nem é o pior resultado possível. As consequências podem variar de comer um pouco mais até imprudentes jogos de azar, abuso de drogas e coisas piores. A dopamina nos faz querer coisas, é a fonte do desejo bruto. Quero mais. Mas não estamos à mercê desgovernada de nossos desejos. Também temos um circuito complementar de dopamina que calcula qual é o tipo de mais que vale a pena a ter e nos torna capazes de formular planos, criar estratégias para dominar o mundo ao nosso redor de modo a obter o que queremos. Como um único composto químico faz ambas as coisas? Pense no combustível que alimenta os motores principais de uma nave espacial. Esse mesmo combustível que impulsiona o foguete pode acionar propulsores para mudar de direção e retrofoguetes para desacelerá-los. Tudo depende do caminho que o combustível percorre antes da ignição. As funções são diferentes, mas todas operam juntas para levar a espaçonave ao seu destino. De modo semelhante, percorrendo diversos circuitos cerebrais, a dopamina também ativa diferentes funções, mas todas direcionadas implacavelmente a um objetivo comum: melhorar o futuro. Os impulsos têm origem na passagem da dopamina pela via mesolímbica, que chamamos de circuito do desejo dopaminérgico. Cálculos e planejamento, os meios de dominar situações, provêm da via mesocortical, que chamaremos de circuito da dopamina do controle. Por que chamá-lo de circuito de controle? Porque seu objetivo é administrar os desgovernados impulsos de desejo ativados pela dopamina, de modo a guiá-los para finalidades úteis. Além disso, usando conceitos abstratos e estratégias voltadas para o futuro, ele nos permite obter controle sobre o mundo ao nosso redor e dominar nosso ambiente. Além disso, o circuito da dopamina de controle é a fonte da imaginação, pois nos permite percrustar o futuro e avaliar as consequências das decisões que poderíamos tomar no presente. Assim, podemos escolher o futuro que preferimos. Esse circuito também nos dá a capacidade de planejar como podemos concretizar esse futuro imaginado. Assim como o circuito do desejo, que só se preocupa com coisas que não temos, a dopamina de controle funciona no mundo irreal, mas possível. Ambos os circuitos se iniciam no mesmo lugar, mas o do desejo desemboca em uma parte do cérebro que provoca excitação e entusiasmo, enquanto o circuito de controle se dirige para os lobos frontais, a região cerebral especializada em pensamento lógico. Dessa forma, os dois circuitos nos permitem considerar fantasmas, elementos que não existem fisicamente. Para a dopamina do desejo, tais fantasmas são coisas que desejamos, mas não temos agora e queremos em nosso futuro. Para a dopamina de controle, os fantasmas são os blocos de construção da imaginação e do pensamento criativo, ideias, planos, teorias, conceitos abstratos como matemática e beleza, e mundos ainda por vir. A dopamina de controle nos leva além do desejo primitivo ativado pela dopamina do desejo. Ela nos dá ferramentas para compreender, analisar e modelar o mundo ao nosso redor, para explorar possibilidades, compará-las e, assim, criar meios de alcançarmos nossos objetivos. É uma execução estendida e complexa do imperativo evolutivo, garantir o maior número possível de recursos. Em contraste, o desejo dopaminérgico é a criança no banco de trás gritando para seus pais: Olhem, olhem, toda vez que vê um McDonald's, uma loja de brinquedos ou um cachorrinho na calçada. A dopamina de controle é o pai ao volante ouvindo cada pedido, refletindo se vale a pena parar e decidindo o que fazer caso pare.
A dopamina de controle analisa a excitação e a motivação proporcionadas pelo desejo dopaminérgico, avalia opções, seleciona ferramentas e traça uma estratégia para conseguir o que quer. Por exemplo, um jovem está planejando comprar seu primeiro automóvel. Se dependesse apenas do desejo dopaminérgico, ele compraria o primeiro que lhe chamasse atenção. Mas como também pode contar com a dopamina de controle, ele é capaz de refinar o impulso. Digamos que esse jovem seja parcimonioso e queira o melhor carro pelo menor preço possível. Aproveitando a energia do desejo dopaminérgico, passa horas na internet navegando em sites de avaliação de carros e desenvolvendo estratégias de negociação. Ele quer conhecer todos os detalhes que possam maximizar o valor de sua compra. Ao reunir-se com o vendedor, está tão bem preparado que nada o surpreenderá. Sente-se bem. Dominou a situação da compra de um carro porque obteve todas as informações disponíveis. Pense em uma mulher a caminho do trabalho. Para chegar à estação de trem, ela faz um desvio que evita o rush matinal. Quando chega à estação, dirige-se a um canto desocupado da garagem que poucas pessoas conhecem. Logo encontra um lugar para estacionar. Já na plataforma, espera a composição do ponto exato onde sabe que as portas de um dos vagões se abrirão, posicionando-se na frente da fila de modo a garantir algum assento vazio para a longa viagem até a cidade. Ela está se sentindo bem, pois domina seu trajeto. É divertido inventar estratégias para vencer o jogo da compra de um carro e da ida diária para o trabalho. Por quê? Como sempre, a função da dopamina deriva dos imperativos de evolução e de sobrevivência. Ela nos encoraja a maximizar nossos recursos ao nos recompensar quando o fazemos. O ato de fazer algo bem feito, de tornar nosso futuro um lugar melhor e mais seguro, nos proporciona um pequeno barato de dopamina. Tenacidade. Eu não falhei, apenas tentei 10.000 caminhos que não funcionam. Um jovem recém-formado numa faculdade procurou um especialista em saúde mental porque se via incapaz de enfrentar seu novo mundo. Ele não havia se destacado nos estudos, mas completara o curso a se formara nos 4 anos habituais. A estrutura da faculdade e a pressão interna para cumprir prazos, acreditava ele, o haviam ajudado a se manter nos trilhos. Agora se sentia perdido. Ele não tinha um emprego, não sabia o que queria fazer. A única coisa que o interessava era fumar maconha. Durante algum tempo trabalhou como garçom, mas foi demitido por chegar atrasado ou faltar. Seu pai conseguiu empregá-lo em um escritório, mas ele também acabou dispensado, pois era óbvio para todo mundo ali que ele não estava afim. Era descuidado e desinteressado. As pessoas passaram a evitá-lo. O mesmo aconteceu nos relacionamentos. Ainda na faculdade, ele teve um namoro duradouro com uma jovem, mas após a formatura, ela terminou com ele. Seu terapeuta achou que foi bom, já que ela explorava o rapaz, pressionava-o a comprar presentes para ela e lhe pedia que fizesse todo tipo de tarefa, sem jamais demonstrar qualquer sinal de afeto. O jovem sabia que ela não se importava com ele, mas continuava a procurá-la, na esperança de reatar o namoro. A moça se recusava, mas continuava a tirar vantagem dele de todas as formas que podia. Certa vez, pediu a ele que dirigisse durante 4 horas para buscar uma luminária que ela queria para o seu apartamento. A terapia foi um fracasso. Terapia requer trabalho árduo, coisa que aquele jovem não estava disposto a fazer. Ele tentou 4 terapeutas diferentes que usaram técnicas variadas, mas nada mudou. 3 anos depois, ainda não sabia o que queria da vida. Ainda fumava maconha e ainda tentava retomar o relacionamento com sua antiga namorada. O mundo nem sempre funciona como esperamos. Aprendemos desde cedo que a fita adesiva é só ótima para colar papel rasgado, mas não funciona tão bem quando brinquedos quebrados e pratos estilhaçados. O empresário que desenvolve a próxima tecnologia arrasadora na garagem de casa pode se surpreender ao descobrir que o mundo não está fazendo fila à sua porta. Um produto de sucesso exige anos de trabalho árduo e tantas previsões da ideia original que esta mal é reconhecível quando chega ao mercado. Imaginar o futuro não basta. Para concretizar uma ideia, devemos lutar com as realidades intransigentes do mundo físico. Precisamos não só de reconhecimento, como também de tenacidade.
A dopamina, a substância química do sucesso futuro, está aí para isso. O caso dos ratos obstinados. Uma forma de estudar a tenacidade em laboratório é medindo quanto um rato se esforçará para obter alimento. Normalmente, conta-se o número de vezes que ele pressiona a alavanca que libera uma bolinha de comida para sua gaiola. Os cientistas aumentam o número de pressões necessárias para obter o alimento e assim descobrem se os seus ratos têm a determinação necessária para se esforçar mais. Pesquisadores da Universidade de Connecticut queriam saber se era possível manipular a tenacidade de um rato alterando a atividade da dopamina em seu cérebro. Para isso, impuseram a vários ratos uma dieta de calorias reduzidas até que perdessem 15% de seu peso. Para efeito de comparação, é como se um adulto perdesse cerca de 11 quilos. Quando os ratos estavam suficientemente famintos, os cientistas lhes deram a oportunidade de trabalhar para obter recompensas, no caso, pastilha de diversos sabores como chocolate, pinha colada e bacon. Para os ratos, guloseimas deliciosas. Em seguida, os cientistas dividiram os ratos em 2 grupos. Designaram o primeiro como grupo de controle, que nada recebeu além da dieta. Quanto aos ratos do segundo grupo, os pesquisadores injetaram no cérebro deles uma neurotoxina que destruiu algumas células de dopamina, e o experimento teve início. A primeira parte foi fácil. Para receber uma guloseima, cada rato tinha que pressionar a alavanca apenas uma vez. Com isso, não exigia nenhum trabalho nem tenacidade. O experimento estabeleceu uma condição necessária. Demonstrou que os ratos com deficiência de dopamina gostaram das guloseimas tanto quanto os ratos normais. Foi um dado importante, pois se os ratos com deficiência de dopamina não quisessem mais os petiscos, os cientistas não seriam capazes de avaliar quanto trabalho duro eles estariam dispostos a fazer para obtê-los. Quando nenhum trabalho era necessário, os ratos privados de dopamina pressionavam a alavanca tantas vezes quanto os ratos normais para devorar as guloseimas que obtinham. Um resultado que não foi surpreendente, já que gostar e saborear não era um resultado que mudaria como desfecho de uma alteração de dopamina. As coisas mudaram, entretanto, quando os ratos tiveram que se esforçar mais. Quando o número necessário de pressões na alavanca foi aumentando de 1 para 4, os ratos normais pressionaram a alavanca quase 1000 vezes ao longo de 30 minutos. Os ratos com deficiência de dopamina não se sentiram tão motivados, fizeram-no cerca de 600 vezes apenas. Quando a necessidade foi aumentada para 16 pressões, os ratos normais pressionaram a alavanca quase 2000 vezes, enquanto o número de pressões executada pelos ratos sem dopamina quase não aumentou. Estavam recebendo apenas 1/4 do número de guloseimas, mas não se esforçavam mais. Por fim, a exigência passou a ser de 64 pressões para a obtenção de uma única pastilha. Os ratos normais executaram cerca de 2.500 pressões, mais de uma por segundo durante os 30 minutos do experimento. Os ratos sem dopaminas não se esforçaram mais, na verdade, pressionaram a alavanca menos que antes, simplesmente desistiram. A redução da dopamina pareceu diminuir a vontade de trabalhar dos ratos. A experiência foi repetida com os mesmos resultados, confirmando que a redução da dopamina afetava a tenacidade, não o gosto. Sorvete é sempre bom, mas se você acabou de comer uma refeição farta, provavelmente não vai querer tanto quanto se tivesse comido menos. A quantidade de sorvete que você quer não tem nada a ver com ser trabalhador ou preguiçoso. A questão é que a comida não significa tanto quando você não está com fome. Assim, os cientistas adicionaram uma nova dimensão ao experimento: manipularam a fome. Para isso, trouxeram um novo grupo de ratos, serviram a eles uma boa refeição e depois o submeteram ao experimento. Em todos os níveis de esforço, mesmo uma única vez, os ratos alimentados previamente pressionaram a alavanca metade do número de vezes que ratos famintos. Quando a exigência foi dobrada, eles dobraram seus esforços. Quando a exigência foi quadriplicada, eles quadriplicaram seus esforços, mas sempre paravam próximo à metade do número de pressões executadas pelos ratos famintos. Não haviam afrouxado, não haviam desistido, simplesmente não queriam comer tantas pastilhas, pois não estavam com fome.
Os resultados revelam uma distinção sutil, mas vital. A sensação de fome ou a ausência de fome mudou quanto os ratos valorizavam as pastilhas, mas não diminuiu sua vontade de trabalhar. A fome é um fenômeno AA, uma experiência imediata, não antecipatória, impulsionada pela dopamina. Manipule a fome ou alguma outra experiência sensorial e você afetará o valor da recompensa obtida por meio do trabalho. Mas é a dopamina que torna o trabalho possível. Sem ela, nada de esforço. Isso nos leva à compreensão de como a dopamina afeta as escolhas que fazemos entre trabalhar duro ou seguir o caminho mais fácil. Às vezes desejamos uma refeição elaborada e estamos dispostos a grandes esforços para prepará-la. Outras vezes, tudo o que queremos fazer é relaxar. Abrimos então um saco de Cheetos na frente da TV em vez de investir nos poucos minutos que gostaríamos para fazer uma refeição simples. Consequentemente, o passo seguinte nos experimentos foi introduzir um elemento de escolha. Para isso, os cientistas montaram uma gaiola com uma máquina de tais pastilhas saborosas e uma tigela de ração produzida no laboratório. A comida de laboratório era sem graça, mas disponível à vontade, sem exigir qualquer trabalho. Mas para obter as pastilhas, um rato teria que pressionar 4 vezes a alavanca, esforço mínimo, mas esforço de qualquer forma. Os ratos com dopamina logo avançaram nas guloseimas. Estavam dispostos a trabalhar um pouco para conseguir algo melhor. Os ratos sem dopamina, por outro lado, escolheram a ração produzida no laboratório de fácil acesso. A capacidade de fazer esforço é dopaminérgica. A qualidade do esforço pode ser influenciada por diversos outros fatores, mas sem dopamina não há esforço algum. Autoeficácia, dopamina e o poder da confiança. Uma pastilha com sabor de bacon pode ser suficiente para motivar um rato, mas os seres humanos são mais complicados. Precisamos acreditar que podemos obter sucesso antes de sermos capazes de obter sucesso. Isso influencia a tenacidade. Somos mais tenazes quando obtemos sucesso logo de início. Alguns programas de emagrecimento ajudam uma pessoa a perder 3 ou 4 quilos nas primeiras semanas. Seus criadores o planejam assim, porque sabem que se você não perder mais de 1 quilo nesse período, é provável que desista. E sabem que você se animará a ir em frente caso perceba que pode perder bem mais. Os cientistas chamam isso de autoeficácia. Drogas como cocaína e anfetaminas aumentam os níveis de dopamina e um dos resultados é um aumento na autoeficácia, muitas vezes a níveis patológicos. Pessoas que abusam dessas drogas podem assumir confiantemente tantos projetos que se torna impossível completá-los todos. Grandes usuários chegam a desenvolver delírios grandiosos. Sem qualquer evidência, podem acreditar que escreverão o tratado mais brilhante já produzido ou que inventarão um dispositivo que resolverá os problemas do mundo. Em circunstâncias normais, a autoeficácia realista é um ativo valioso, podendo até agir como profecia autorrealizável. Uma expectativa confiante no sucesso pode derreter os obstáculos diante de nossos olhos. Dominação em pílulas. Efeitos colaterais podem incluir otimismo, perda de peso e morte. No início da década de 60, os médicos receitavam grandes quantidades de anfetaminas que aumentam a dopamina para promover alegria, alerta mental e otimismo, conforme descreve um anúncio na época. As mulheres tinham 2 vezes mais probabilidade que os homens de receber prescrições de anfetaminas para ajustar seu estado mental, entre aspas. Como um médico descreveu, essas drogas permitiam que elas fossem não só capazes de cumprir seus deveres, mas de realmente apreciá-los. Em outras palavras, se a mulher não gostasse de cozinhar ou de limpar a casa, algumas bolinhas, como eram chamadas, ajudariam. Mas isso não era tudo. Além de deixar as donas de casa felizes e produtivas, as anfetaminas também as mantinham magras. Na década de 60, segundo a revista Life, 2 bilhões de comprimidos eram prescritos anualmente com essa finalidade. Embora as pessoas de fato perdessem peso, o efeito era temporário e os riscos altos. Além disso, se parassem de usar a droga, logo voltavam ao peso anterior.
Se continuassem a usá-lo, a tolerância aumentava e o usuário ou a usuária tinha que tomar doses cada vez maiores para obter o mesmo resultado. Algo muito perigoso. Grandes doses de anfetaminas podem desencadear mudanças de personalidade. Também podem provocar psicoses, ataques cardíacos, derrames e morte. Eu me sentia charmosa, espirituosa e inteligente. Conversava com todo mundo, escreveu uma usuária de anfetaminas. Fazia comentários sutis e condescendentes aos clientes mais obtusos no trabalho sobre o pretexto de direta e prestativa. Minha família também me dizia que eu havia me tornado muito mais arrogante, sarcástica e complacente. Meu irmão me disse que nos últimos tempos eu estou me achando melhor que os outros, mas talvez ele esteja com inveja de mim. Um usuário disse simplesmente: eu costumava me sentir como um jovem deus quando tomava anfetamina. A diferença é que os jovens deuses não sofrem efeitos colaterais que matam. Nas férias de primavera, uma estudante universitária precisava ir para o aeroporto e pegar um voo para casa. Fez então uma reserva numa empresa de transporte que a levaria ao aeroporto por apenas $15. Como o ônibus tinha horários regulares, ela combinou que passaria para pegá-la às 12:30 em um hotel próximo. Ela se manteve calma até 1 da tarde. Quando deu 1:30 e o veículo ainda não chegara, percebeu que havia algo errado. Por volta das 14 horas, ela começou a suar. Ligou para a empresa várias vezes e em todas alguém lhe garantiu que o motorista estava a caminho. Ela recusou a amigável oferta do porteiro de chamar um táxi, mas já estava ficando sem tempo. 30 minutos e $40 mais tarde, ela desceu de um táxi no aeroporto, foi direto para o balcão de reservas do ônibus e exigiu que a reembolsassem pela diferença entre os valores do ônibus e do táxi. Fora claramente culpa deles. Eles haviam prometido buscá-la à 12:30 e não cumpriram a promessa. Não era justo que ela tivesse que pagar a diferença. O atendente da empresa não tinha autorização para lhe dar o dinheiro, mas a mulher tinha tanta certeza de estar com a razão que era inconcebível que sua argumentação não prevalecesse. O atendente acabou abrindo o caixa registradora e entregando a ela os $25 de diferença. Como isso funciona? Como uma expectativa confiante no sucesso faz os outros cederem, mesmo quando tudo indica que serão prejudicados ao fazê-lo? Isso se deve, geralmente, a algo que acontece fora da nossa percepção consciente. Pesquisadores da Escola Superior de Negócios da Universidade de Stanford queriam saber como um comportamento sutil e não verbal afetava a percepção que as pessoas tinham uma das outras. Eles notaram que quando os indivíduos se expandem, ocupando um grande espaço, são percebidos como dominantes. Quando se contraem, ocupando o mínimo de espaço possível, são percebidos como submissos. Eles então elaboraram um estudo para analisar os efeitos de exibições não verbais de dominação ou de submissão. Colocaram 2 indivíduos do mesmo sexo em uma sala e, para esconder a verdadeira natureza do estudo, pediram a eles que discutissem fotos de pinturas famosas. Só um dos indivíduos participava realmente do teste. O outro era um cúmplice, trabalhando secretamente para os pesquisadores. O cúmplice podia assumir uma postura dominante, um braço apoiado nas costas de uma cadeira vazia ao lado dele, pernas cruzadas de modo que o tornozelo direito repousasse sobre a coxa esquerda. Ou uma postura submissa, pernas juntas, mãos no colo, tronco levemente curvado para frente. A questão era: o participante espelharia a postura do cúmplice ou adotaria uma postura complementar oposta? Na maioria das vezes, espelhamos as ações das pessoas com quem estamos conversando. Se uma pessoa toca o rosto de seu interlocutor ou gesticula com as mãos, ele fará o mesmo. Mas dessa vez foi diferente. Quando se trata de posturas dominantes e submissas, os participantes da pesquisa se mostraram mais propensos a adotar uma postura complementar. A dominação ensejou submissão e a submissão ensejou dominação. No entanto, isso não aconteceu o tempo todo. Uma minoria de participantes espelhou o cúmplice, o que poderia afetar o relacionamento subjacente. Os pesquisadores deram aos participantes um questionário para preencher. Queriam saber como haviam vivenciado a interação com o cúmplice. Haviam gostado dele? Haviam se sentido à vontade com ele? Não importava a postura dominante ou submissa, assumida pela outra pessoa.
Os participantes que adotavam a postura complementar não só gostaram mais dos cúmplices, como também se sentiram mais à vontade com eles, em comparação com os participantes que a espelharam. Por fim, os pesquisadores fizeram aos voluntários uma série de perguntas para descobrir se eles estavam conscientes de como havia reagido. Será que sabiam que sua postura estava sendo influenciada pela postura da outra pessoa na sala? A resposta foi que eles não faziam ideia. Tudo ocorrera fora de sua consciência. Inconscientemente, sabemos quando alguém tem uma grande expectativa de sucesso e nos colocamos fora do caminho. Nós nos submetemos à vontade dessas pessoas, à expressão esmagadora de sua autoeficácia alimentada pela dopamina. Nosso cérebro evoluiu assim por um bom motivo. É má ideia entrar em brigas que não podemos vencer. Se você está captando sinais de que seu adversário tem uma alta expectativa de sucesso, as chances são de que essa seja uma luta que deve ser evitada. É um tipo de comportamento que se vê claramente em primatas não humanos. Chimpanzés que observam uma postura de dominação se encolhem, de modo a parecerem tão pequenos quanto possível. Por outro lado, quando os chimpanzés respondem a demonstrações de dominação com atitudes idênticas, isso em geral assinala o início de um longo período de conflitos que quase sempre terminam em violência. Em um domingo qualquer, o folclore esportivo está repleto de histórias sobre azarões, o jogador fenomenal que superou uma infância difícil, os corajosos reservas que vencem um campeonato, os aspirantes que chegam à equipe profissional, em suma, a vitória suada sobre o outro jogador, outro time ou sobre a própria vida. Filmes que têm o esporte como tema são quase exclusivamente sobre superação. Mas a questão permanece. Como um jogador ou uma equipe claramente inferior em destreza e capacidade prevalece sobre um oponente superior? Com muita frequência, isso é atribuído apenas à sorte, mas a resposta é outra: autoeficácia. Um dos exemplos mais impressionantes de autoeficácia nos esportes ocorreu em 3 de janeiro de 1993, em um jogo decisivo da Liga Nacional de Futebol Americano, que os fãs do esporte chamavam simplesmente de a rejeição. Já perto do fim do jogo, o Buffalo Bills perdia do Houston Oilers por 35-3. Quando os torcedores dos Bills já estavam se dirigindo para as saídas, um locutor de rádio comentou que, embora as luzes do estádio estivessem acesas desde cedo, poderiam ser apagadas agora mesmo. Quando o tempo já se esgotava, as coisas começaram a mudar. É verdade que a sorte desempenhou algum papel. Um chute ruim, uma decisão duvidosa a favor dos Bills, mas não explica por si só a reviravolta da equipe. Os Bills marcaram 21 pontos em 10 minutos. Um de seus jogadores lembrou mais tarde: nós estávamos pontuando à vontade. Como os Orioles se mostravam incapazes de detê-los, um jogador dos Bills que estava no banco de reservas começou a gritar: eles não aguentam mais, eles não aguentam mais. A vontade dos Bills, sua crença de que estavam destinados a prevalecer, a sua autoeficácia foi mais forte naquele dia do que a destreza e a capacidade de seus oponentes. O jogo foi para a prorrogação e os Bills acabaram vencedor por 41-38 após um gol marcado por um chute a 30 metros de distância. Essa vitória assinalaria a maior virada da história da LNF. E se você tentar ser educado? James foi encaminhado para tratamento por seu empregador depois que, em um ataque de raiva, arremessou um grampeador no outro lado da sala. Ele era um homem de meia idade que subira na hierarquia até se tornar vice-presidente de uma grande empresa. Não era querido. Determinação e trabalho duro explicavam seu sucesso. A terapeuta, ele disse que teria sido demitido muito tempo antes se não tivesse se tornado um ativo tão valioso para a firma. Seu problema era que estava sempre com raiva. Vítimas de abusos quando criança, ele jamais superou o que aconteceu e nunca falou a ninguém sobre o assunto, convencido de que aquilo não tinha importância, pois ocorrera havia muito tempo. Divorciado 2 vezes, já tinha desistido dos relacionamentos, dedicando-se inteiramente ao trabalho. Ao longo dos anos, sua raiva foi piorando cada vez mais. Em certa ocasião, ele foi expulso de um mercadinho por gritar obscenidades para uma mulher que a esbarrara em seu carrinho de compras. Em outra,
foi preso após empurrar um taxista durante uma discussão sobre o preço da corrida. As acusações foram retiradas e James continuou a dizer que tinha razão. Mas agora estava preocupado. Seu trabalho significava tudo para ele. Estava disposto a fazer qualquer coisa para mantê-lo, até confrontar o seu passado. James tinha pouca resiliência e sua terapeuta temia que a investigação do trauma ativasse emoções perturbadoras e piorasse seu comportamento. Então, antes de começarem a explorar o passado, eles conversaram sobre formas de tornar o presente um pouco menos estressantes. A terapeuta queria encontrar um modo de reduzir os conflitos constantes de James com praticamente todas as pessoas que ele conhecia. Portanto, ensinou-o a ser manipulador. Levaria muito tempo até que James pudesse confiar em alguém, mas ele não era tolo. Logo aprendeu que poderia conseguir mais facilmente o que queria se sorrisse para as pessoas em vez de fulminá-la com um olhar. E começou a cumprimentar os colegas pela manhã, não porque se importasse com eles, mas porque assim ficava mais fácil fazê-los terminar os projetos no prazo. James pedia pizza para todos quando tinha que trabalhar até tarde e elogiava as pessoas por sua aparência. Tornou-se um exímio manipulador. E gostou disso. Gostou dessa nova fonte de poder, mas também dos sorrisos que recebia de volta. Um ponto de virada ocorreu quando uma das assistentes administrativas irrompeu em seu escritório em lágrimas e lhe contou que alguém tinha feito um cartão de crédito no nome dela e a mulher agora estava sendo ameaçada por uma agência de cobrança. Em busca de consolo e conselhos, recorreram a James. Mais tarde, naquela mesma semana, James e sua terapeuta começaram a falar sobre o passado dele. Até agora, nos concentramos na dominação como uma busca individual, mas não podemos alcançar todos os objetivos sozinhos. Tratemos então da dominação necessária para trabalhar com outras pessoas. Um relacionamento estabelecido com o propósito de atingir o objetivo é chamado de agêntico, e seu maestro é a dopamina. A outra pessoa age como uma extensão de você, um agente que o ajuda a alcançar seu objetivo. Por exemplo, os relacionamentos que fazemos em eventos de network são principalmente agênticos e, de modo geral, resultam em benefício mútuo. As relações afiliativas, por outro lado, têm a finalidade de desfrutar de interações sociais. O simples prazer de estar com outra pessoa, vivenciando no aqui e agora, está associado a neurotransmissores AAs, como a ocitocina, a vasopressina, a endorfina e os endocannabinoides. A maioria dos relacionamentos tem elementos afiliativos e agênticos. Amigos que gostam de sair juntos no aqui e agora, o que é afiliativo, também podem trabalhar juntos em projetos futuros, como planejar uma viagem para fazer rave ou passar uma noite em alguma casa noturna, o que é agêntico. Colegas de trabalho com relacionamentos que são principalmente agênticos costumam gostar da companhia um do outro. Algumas pessoas se sentem mais à vontade em relacionamentos agênticos, que são mais estruturados, enquanto outras preferem os afiliativos, pois os acham mais divertidos. Há quem se sinta confortável em ambos os tipos de relacionamento ou em nenhum deles. Há diferentes tipos de personalidade associados a cada tipo de relacionamento. Pessoas agênticas tendem a ser frias e distantes. Já as afiliativas são afetuosas e calorosas, além de sociáveis, e procuram outras pessoas em busca de apoio. Indivíduos que são bons em relacionamentos afiliativos e agênticos, como o ex-presidente americano Bill Clinton, tornam-se líderes amigáveis e acessíveis. Os menos capazes de estabelecer relacionamentos agênticos tendem a ser seguidores amigáveis e acessíveis. Os que têm problemas com relacionamentos afiliativos, mas são habilidosos nas relações agênticas, podem ser vistos como frios e indiferentes, enquanto os que são deficientes em ambos parecem distantes e isolados. As relações agênticas são estabelecidas com o propósito de dominar o ambiente para extrair o máximo possível dos recursos disponíveis, o domínio da dopamina de controle. Embora pensemos na dominação como uma atividade ativa e até agressiva, ela não precisa ser assim. A dopamina não se importa com a forma de obter algo, só quer conseguir o que deseja.
Assim, uma relação agêntica pode ser totalmente passiva. Por exemplo, quando um gestor que conduz uma reunião de funcionários obtém um resultado desejado se mantendo calado. Os relacionamentos agênticos podem facilmente se tornar abusivos, como quando um cientista inscreve participantes em uma experiência perigosa sem lhes informar os riscos, ou quando o empresário contrata alguém usando uma falsa desculpa para explorar seus esforços. Mas um relacionamento agêntico também pode ser maravilhosamente humano. Ralph Waldo Emerson, o poeta americano, escreveu: Posso lhe contar o segredo do verdadeiro erudito? É o seguinte: todo homem que encontro é meu mestre em alguma coisa. Assim, aprendo com ele. Por mais ignorante, degradado ou tolo que fosse um homem, sempre havia algo que ele sabia, algo que dominava e que Emerson valorizava. O poeta buscava valor intelectual em todas as pessoas, independentemente de sua posição social. Um relacionamento assim é agêntico, pois tem a ver com a obtenção de algo, no caso, conhecimento. Não se trata do prazer de ter companhia. O que torna essa citação dopaminérgica particularmente interessante é que Emerson chamou esse homem genérico de meu mestre. Ele se referia à dominação mediante submissão sob a forma de deferência, humildade e obediência. Macacos submissos, espiões humildes. Quando pesquisadores do Instituto Psiquiátrico do Estado de Illinois injetaram em macacos uma droga que aumentava a dopamina, observaram um aumento nos gestos submissos, como estalar os lábios, fazer caretas, a versão símia de um sorriso, e estender o braço até outro macaco para levar uma suave mordida. À primeira vista, essa resposta não faz sentido, porque a dopamina, o neurotransmissor da dominação, desencadearia um comportamento submisso. Haveria aqui alguma contradição? De modo algum. No circuito de controle, a dopamina estimula a dominação do ambiente, não necessariamente das pessoas que estão nele. A dopamina quer mais e tanto faz como consegue. Se o comportamento é moral ou imoral, dominante ou submisso, é indiferente para a dopamina, desde que conduza a um futuro melhor. Pensemos em um espião em um país hostil, tentando acessar um prédio governamental. Ao dar a volta para um beco, ele esbarra com o zelador do prédio. Para ganhar sua cooperação, trata o homem de igual para igual, talvez até como superior, tentando, com seu comportamento submisso, dominar o ambiente e alcançar seus objetivos. O comportamento submisso pode ter conotações negativas, deixar as pessoas pisarem em você, entre aspas, por exemplo. Mas seu escopo é muito mais amplo do que isso. Na sociedade moderna, o comportamento submisso é muitas vezes um sinal de status social elevado. Pense na adesão às boas maneiras, na atenção às convenções sociais e nas conversas na deferência com os demais, que é a parte integral do comportamento do grupo que podemos chamar de elite. O nome comum para esse comportamento é cortesia, palavra derivada de corte, pois era originalmente adotado pela nobreza. O comportamento dominante, por sua vez, representa o oposto da cortesia. Pode ter origem na insegurança pessoal ou em uma educação falha. Planejamento, tenacidade e força de vontade, tanto pessoal quanto colaborativa. Eis como a dopamina do circuito de controle nos permite dominar nosso ambiente. Mas de que modo nos comportamos e nos sentimos quando o sistema se desequilibra? Em particular, o que acontece quando a dopamina de controle é excessiva ou escassa. Desafio do espaço sideral. Luta no espaço terrestre. GQ Magazine. Qual é a sensação de ir à Lua? Buzz Aldrin. Olha, não sabíamos o que estávamos sentindo. Não estávamos sentindo. GQ. Quais foram suas emoções quando você caminhou na superfície da Lua? Aldrin. Pilotos de caça não têm emoções. GQ. Mas você é um ser humano. Aldrin. Tínhamos gelo nas veias. GQ. Bem, você já disse a si mesmo. Vou entrar naquele frágil módulo lunar e pousar na Lua? Isso alguma vez o deixou abismado? Aldrin respondeu. Eu entendi como o módulo é construído. Tem trem de aterrissagem. Tem suportes de compressão e suportes móveis. Era uma maravilha de engenharia. Em vez de se envaidecer por ter caminhado na Lua, o coronel Buzz Aldrin, PhD, disse a seus admiradores:
Foi uma coisa que fizemos. Agora vamos fazer outra coisa. Parecia que para ele era mais ou menos como ter pintado uma cerca. Seu desejo não era aproveitar o momento de glória, mas encontrar outra coisa. O próximo grande desafio que poderia atrair seu interesse. Essa necessidade perpétua de identificar um objetivo e planejar uma forma de alcançá-lo talvez tenha sido o fator mais importante de sua conquista histórica. Mas não é fácil ter tanta dopamina circulando pelos circuitos de controle. É quase certo que isso tenha desempenhado um papel significativo na luta pós-lunar de Audrey contra depressão, alcoolismo, 3 divórcios, impulsos suicidas e uma estadia na ala psiquiátrica de um hospital que ele descreveu em sua autobiografia. Assim como a dopamina do desejo facilita a dependência de drogas, perseguindo o barato e recebendo cada vez menos, algumas pessoas têm tanta dopamina de controle que se tornam viciadas em conquistas. No entanto, são incapazes de desfrutar o aqui e agora. Pense em indivíduos que trabalham incansavelmente em direção a seus objetivos, mas nunca param para desfrutar suas realizações. Eles nem se gabam delas, alcançam algo e passam para o próximo alvo. Uma mulher assumiu a liderança de um departamento de sua empresa que estava em caos. Após anos de muita dedicação, ela conseguiu consertar tudo. Imediatamente ficou entediada. Durante alguns meses, tentou aproveitar o ambiente novo e descontraído que havia criado, mas não aguentou e pediu transferência para outro departamento que também estava uma bagunça completa. Sofrendo os efeitos de um desequilíbrio entre a dopamina, que olha para o futuro, e as AAs, focadas no aqui e agora, pessoas como essa mulher fogem das experiências emocionais e sensoriais do presente. Para elas, a vida é sobre o futuro, sobre melhorias, sobre inovações. Apesar do dinheiro e até da fama que conquistam com seus esforços, geralmente são infelizes. Não importa quanto façam, nunca é suficiente. A dopamina explica os mistérios do TDAH. E os indivíduos no outro lado do espectro, cujos circuitos de dopamina de controle são fracos. Sua luta com o controle interno se manifesta em forma de impulsividade e dificuldade para manter o foco em tarefas complexas. Esse problema pode resultar em uma condição conhecida, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Falta de atenção, de concentração e de controle sobre os impulsos pode interferir seriamente na vida dessas pessoas e dificultar a convivência. Às vezes, elas não prestam atenção em detalhes nem terminam suas tarefas. Podem começar pagando contas, depois vão lavar roupa, trocam uma lâmpada, então se sentam e assistem a TV, deixando tudo espalhado pelo recinto. Nessas conversas, podem se distrair facilmente e não ouvir o que lhes dizem. Às vezes, não controlam o tempo e chegam atrasados, e podem perder coisas, como chaves de carro, celulares e até passaportes. O TDAH afeta com mais frequência crianças e por boas razões. Os lobos frontais, onde atua a dopamina de controle, desenvolve-se por último e não se conectam totalmente com o restante do cérebro até o final da adolescência e início da fase adulta. Uma das funções do circuito de controle é manter o circuito do desejo sob rédea curta. Daí o problema de controle de impulsividade associado ao TDAH. Quando a dopamina de controle é fraca, as pessoas vão em busca do que querem sem pensar nas consequências a longo prazo. Crianças com TDAH surrupiam brinquedos e furam filas. Adultos com TDAH fazem compras por impulso e interrompem seus interlocutores. Os tratamentos mais comuns para o TDAH são Ritalina e anfetaminas, estimulantes que aumentam a dopamina no cérebro. Quando esses medicamentos são usados para tratar pessoas com TDAH, a tolerância geralmente não se desenvolve como acontece com quem os torna para perder peso, ficar chapado ou melhorar seu desempenho. Mas os estimulantes são drogas que viciam. A FDA os coloca na mesma classe dos opioides, como morfina e Oxycontin. São medicamentos considerados de alto risco no que diz respeito ao abuso e devem ser prescritos com muito rigor pelos médicos. As pessoas com TDAH possuem alto risco de dependência, sobretudo adolescentes, por conta do mau funcionamento dos lobos frontais. Anos atrás, quando a doença era menos compreendida, médicos e pais relutavam em dar às crianças drogas viciantes como Ritalina e anfetaminas. Parecia razoável não prescrever substâncias que viciam a pessoas com risco de dependência. No entanto,
Testes rigorosos mostraram inequivocadamente que os adolescentes tratados com drogas estimulantes eram menos propensos a desenvolver vícios, o que havia feito o tratamento em idade mais jovem e tomados as doses mais altas foram os menos propensos a desenvolver problemas com drogas ilícitas. Eis o porquê. Se a pessoa fortalece o circuito da dopamina de controle, é muito mais fácil tomar decisões sábias. Por outro lado, se o tratamento eficaz for interrompido, a fragilidade do circuito de controle não será corrigida. Então, o circuito do desejo agirá sem oposição, aumentando a probabilidade de condutas de alto risco na busca por prazer. Um risco surpreendente entre pacientes com TDAH. O vício em drogas não é o único risco que essas crianças enfrentam. Uma criança com TDAH tem dificuldades em obter sucesso em seu ambiente, geralmente na forma de boas notas, se não consegue se concentrar nem controlar seus impulsos. Mas notas baixas são só o começo. Jovens com TDAH têm dificuldades em fazer amigos. Quem quer estar perto de alguém que interrompe os outros, se apropria das coisas e não espera sua vez? Muitas vezes, por causa das distrações constantes, esses jovens precisam ler a matéria várias vezes antes de entender os deveres de casa. Gastar tanto tempo com as tarefas não permite abrir espaço para atividades extracurriculares, como esportes e convívio social. Com poucos amigos, notas baixas e sem fontes saudáveis de prazer, as crianças cujo TDAH não é tratada ficam mais propensas a buscar fontes muito pouco saudáveis. Além de drogas, podem também ter problemas com atividade sexual precoce e comida em excesso, particularmente alimentos prazerosos, ricos em sal, gordura e açúcar. Um amplo estudo envolvendo 700 mil crianças e adultos, incluindo 48 mil com TDAH, descobriu que as crianças com essa condição tinham 40% mais chances de serem obesas que as crianças sem TDAH, e os adultos 70% mais chance. Com quase 3/4 de milhão de participantes de várias culturas, o estudo não apenas foi maior que a maioria das investigações do tipo, mas também muito mais diversificado, permitindo aos cientistas comparar os resultados de diferentes países com diferentes dietas e rituais alimentares. No entanto, apesar das diferenças dietéticas entre, por exemplo, Catar, Taiwan e Finlândia, os resultados foram os mesmos. O país de residência não afetou a relação entre TDAH e obesidade. Também não houve diferença entre homem e mulher. Mas o estudo também tinha pontos fracos. A descoberta de que pessoas com TDAH são mais propensas a serem obesas não significa que ter TDAH provoca obesidade. Mas e se fosse o contrário? E se o excesso de peso afetasse o cérebro de modo a causar TDAH? A resposta científica a isso é dizer que a associação não implica casualidade. Só porque duas coisas são encontradas juntas não significa que uma tenha causado a outra. Poderíamos dizer com segurança que o TDAH leva à obesidade se demonstrássemos que as pessoas desenvolvem sintomas de TDAH antes de se tornarem obesas. Assim, pesquisadores das universidades de Chicago avaliaram cerca de 2.500 meninas para descobrir se havia uma conexão entre peso pouco saudável e problemas de impulsividade. O pesquisador-chefe observou: as crianças são constantemente estimuladas a comer por comerciais de alimentos, máquinas de venda automática, etc. Por isso, é fácil imaginar como uma criança com pouco autocontrole possa ter dificuldades em resistir a esses estímulos para comer. Os resultados foram os esperados. Meninas com problemas de impulsividade e planejamento aos 10 anos engordaram mais nos 6 anos seguintes. Os cientistas relataram que uma quantidade significativa do peso adquirido por essas meninas adveio de arroubos alimentares provocados pela falta de autocontrole. Por uma razão semelhante, crianças com excesso de peso são mais propensas a serem atropeladas quando atravessam a rua, não por andarem mais devagar, e sim porque são impulsivas. Pesquisadores da Universidade de Iowa reuniram 240 crianças de 7 a 8 anos e fizeram um experimento usando realidade virtual, pedindo que atravessassem, entre aspas, uma rua movimentada para medir quanto tempo esperavam e com que frequência uma delas era atropelada por um carro. Embora pessoas com excesso de peso às vezes andem mais devagar,
O peso nesse experimento não teve efeito sobre a velocidade das crianças ao atravessarem a rua. No entanto, houve uma relação direta entre excesso de peso da criança e a sua rapidez para iniciar a travessia. Crianças com menos excesso de peso aguardavam mais do que crianças com mais excesso de peso. As crianças com mais excesso de peso também deixavam uma margem menor entre elas e o carro que vinham em sua direção. Sem nenhuma surpresa, foram atingidas com mais frequência. É importante lembrar que biologia não é destino. Pessoas cujos sistemas de controle da dopamina estão em um extremo ou outro podem mudar. Quem tem TDAH pode melhorar radicalmente com medicação, psicoterapia e, às vezes, apenas com o tempo. O Coronel Aldrin, que enfrentou um problema diferente, acabou encontrando modos de canalizar a intensidade de seu impulso criativo. Desde que voltou da Lua, ele escreveu uma dezena de livros, sozinho ou com coautoria. Criou um jogo de estratégia para computador e propôs um método revolucionário de viagem espacial que poderia facilitar uma missão tripulada a Marte. A química da fraude. Sei que seu caráter nobre abomina a ideia de traição ou fraude, mas que prêmio glorioso é a vitória. Gosto de ganhar, mas acima de tudo não suporto a ideia de perder. Perder para mim significa morte. Em 1999, após sobreviver a um câncer em estágio avançado, o ciclista Lance Armstrong venceu seu primeiro Tour de France. Um repórter do New York Times o descreveu de uma forma que se tornaria frequente nos anos seguintes. Um homem com força de vontade e foco, que dominou o Tour. Em seguida, Lance venceu 7 edições consecutivas do Tour de France, dominando não só a famosa competição, como também o próprio esporte. A determinação de Armstrong fez dele uma lenda. Preferia pedalar contra o vento, pois isso tornava o percurso mais difícil e lhe dava mais chances de vitória. A autora Juliet Maker ilustrou a determinação de Armstrong com a seguinte história. Havia uma árvore a 50 metros da casa dele. Armstrong a queria diante da escadaria frontal. O transplante custou $200. Seus amigos íntimos brincavam que Armstrong, que é agnóstico, imaginou o projeto para provar que não precisava de Deus para mover céus e terras. Acho que enlouqueceria se estivesse com 35 ou 40 anos e não houvesse competições em minha vida. Em 2012, o ciclista campeão mundial perdeu seus 7 títulos do Tour de France quando se revelou que ele usava drogas para melhorar seu desempenho. Por que esse homem de determinação férrea, que jamais desistiu mesmo diante do câncer, um atleta lendário, trapacearia? Talvez, curiosamente, por ter sido tão bem-sucedido. A dopamina não vem equipada com consciência, pelo contrário, é uma fonte de astúcia alimentada pelo desejo. Quando acelerada, suprime o sentimento de culpa, que é uma emoção AA. É capaz de inspirar um esforço honesto, mas também engodo e até violência, em busca do que deseja. A dopamina persegue mais, não moralidade. Para a dopamina, força e fraude não passam de ferramentas. Pesquisadores israelenses projetaram um experimento para atender e entender melhor por que as pessoas trapaceiam. Montaram 2 jogos que colocariam um jogador contra o outro. O primeiro era um jogo de adivinhação, no qual os competidores tentavam antecipar quais imagens iriam aparecer na tela do computador. Nesse, era possível trapacear. O segundo jogo foi diferente. O primeiro jogador lançava um par de dados e anunciava os resultados ao segundo. Quanto mais altos os números, mais dinheiro o primeiro jogador ganhava e menos dinheiro seu oponente levava. Nesse jogo, trapacear não era apenas possível, mas fácil. Como o segundo jogador não tinha como ver os dados, o primeiro podia relatar o que quisesse. O vencedor e o perdedor do primeiro jogo se revezavam para rolar os dados e anunciar o resultado. Por causa do modo como os dados são marcados, se todos fossem honestos, a pontuação média ficaria em torno de 7. Os perdedores do primeiro jogo relataram um resultado médio de pouco mais de 6 no segundo jogo, o que era consistente com o acaso. Os vencedores do primeiro jogo, por sua vez, relataram uma média de quase 9 no segundo. A análise estatística revelou que era extremamente improvável que esse número tivesse aparecido por acaso. Havia uma probabilidade superior a 99% de que os vencedores do primeiro jogo tivessem trapaceado no segundo.
Na fase seguinte do experimento, os pesquisadores fizeram mudanças. Em vez de uma competição, o primeiro jogo foi substituído por uma loteria, o que produziu um resultado muito diferente. Os jogadores que ganharam na loteria não trapacearam no segundo jogo. Na verdade, pareciam ter subnotificado suas pontuações, permitindo que os oponentes compartilhassem os despojos da vitória. Os cientistas não sabiam ao certo como explicar esse resultado. Acharam que os vencedores, em vez de contar com a pura sorte, talvez tivessem desenvolvido uma noção de direito que lhes permitisse justificar trapaças subsequentes. Porém, se lembrarmos que a dopamina nos motiva a dominar nosso ambiente, podemos encontrar uma explicação melhor. Vencer competições, além de comer e fazer sexo, é fundamental para o sucesso evolutivo. A vitória, na verdade, nos dá acesso a alimentos e parceiros reprodutivos. Portanto, libera dopamina, a onda de prazer que sentimos quando fazemos a bola de tênis voar sobre a rede, tiramos uma boa nota em uma prova ou recebemos elogio de nosso chefe. A onda de dopamina é boa, mas diferente de uma onda de prazer que se expressa por meio de satisfação. E essa diferença é fundamental. A onda de dopamina que advém da vitória nos deixa repleto e querendo mais. Vencer para não perder. Não basta vencer o Tour de France. Não é suficiente vencer 2 ou 7 vezes. Vencer nunca é suficiente. Nada basta para a dopamina. É a busca que importa e a vitória, mas não há linha de chegada e nunca haverá. Vencer, assim como as drogas, pode ser viciante. No entanto, a onda de prazer que nunca satisfaz é só metade da equação. A outra metade é a queda da dopamina, que parece terrível. Todos os anos, médicos de Washington, nos Estados Unidos, preenchem uma cédula e votam nos melhores colegas de profissão de diversas especialidades. Os resultados são publicados na famosa edição Top Doc da revista Washington, a edição mais vendida do ano. Ser nomeado um Top Doc, além de ser uma honra, faz o médico se sentir bem. Seus colegas o veem na imprensa, seus melhores amigos e familiares o veem, todo mundo o vê. Mas depois que a auréola da satisfação se desvanece, surge uma pergunta desconfortável. Será que vou conseguir no ano que vem? O que vão pensar todas as pessoas que me parabenizaram quando o meu nome sumir da lista? Ninguém fica na lista para sempre. Como vou suportar a humilhação de ser descartado? Ninguém gosta de perder, mas é 10 vezes pior depois que você ganha. Quando você abre a revista esperando ver seu nome e ele não está lá, surge uma sensação desagradável na boca do estômago. Os vencedores trapaceiam pela mesma razão que os adictos usam drogas. O barato é ótimo, mas a retirada é terrível. Tanto uns quanto outros sabem que seu comportamento tem o potencial de destruir sua vida, mas o circuito do desejo não se importa com isso. Só quer mais. Mais drogas, mais sucesso. O verdadeiro sucesso, no entanto, não vem da trapaça. Quando você comete um erro, as pessoas o perdoam, mas se agir de maneira desonesta, ficará estigmatizado por muito tempo. Eis porque o circuito de controle é tão importante. Ele é racional, capaz de tomar decisões que maximizarão seu bem-estar não apenas hoje, mas também no futuro. Para muitas pessoas, a fraude é uma tentação poderosa, às vezes irresistível, quando perseguem o barato da vitória. Pelo menos a curto prazo, a fraude funciona. Ou você pode simplesmente dar um soco em alguém. Supressão da emoção. Se puderes manter a calma quando todos ao redor estiverem perdendo a deles e culpando a ti, se puderes forçar teu coração, teus nervos e tendões a te serem úteis muito depois de estarem esgotados e a resistirem quando já não se resta nada, exceto a vontade que lhes diz: resistam. Tua é a terra e tudo que nela existe. A emoção é uma experiência AA. É o que sentimos aqui e agora e é fundamental para a nossa capacidade de compreender o mundo, mas às vezes pode nos dominar. Quando isso acontece, tomamos decisões menos lógicas. Felizmente, a oposição da dopamina aos circuitos de moléculas AAs pode reduzir a intensidade da emoção. Em situações complexas, pessoas mais dopaminérgicas que têm o que chamamos de sangue frio são capazes de suprimir essa resposta e fazer escolhas mais prudentes, que em geral funcionam melhor.
Algum de nossos ancestrais evolucionários, dotado de um circuito de controle da dopamina particularmente robusto, pode ter reagido à investida de um leão suprimido ou o impulso de qualquer outra situação que entrar em pânico. Assim, em vez de tentar fugir, pegou na fogueira um graveto em brasa e afugentou a fera. Quando em meio ao caos uma ação causada, ousada é necessária, aquele que consegue manter a calma, fazer um balanço dos recursos disponíveis e desenvolver sem demora um plano de ação é quem vai se safar. É mais fácil matar à distância. Em Duna, o clássico de ficção científica escrito por Frank Herbert, o herói tem que provar que é humano suprimindo seu instinto animal para agir no aqui e agora. Assim, sua mão é colocada dentro de uma caixa preta que contém um dispositivo diabólico capaz de produzir uma dor inimaginável. Se o homem retirar a mão da caixa, a velha que aplica o teste perfurará seu pescoço com uma agulha envenenada e ele morrerá. Ela diz a ele: Você já ouviu falar de animais que roem uma pata para escapar de uma armadilha? Isso é típico da astúcia do animal. Um ser humano permaneceria na armadilha, aguentaria a dor e fingiria ter morrido para poder matar o caçador e remover uma ameaça à sua espécie. Algumas pessoas são naturalmente melhores em suprimir emoções do que outras. Na verdade, nascem assim, em parte por causa da quantidade e da natureza de seus receptores de dopamina, moléculas cerebrais que reagem quando a dopamina é liberada. A diferença tem base genética. Pesquisadores mediram a densidade de receptores de dopamina no cérebro de várias pessoas e compararam os resultados com testes que mediram o desapego emocional de cada uma delas. O teste de desapego mediu traços como tendência a evitar o compartilhamento de informações privadas e a se envolver com outras pessoas. Os cientistas descobriram uma reação direta entre a densidade dos receptores e o envolvimento pessoal. A alta densidade foi associada a um alto nível de distanciamento emocional. Em um estudo separado, aqueles que obtiveram as mais altas pontuações de distanciamento se descreveram como frios, socialmente distantes e vingativos em seus relacionamentos. Por outro lado, aquele que as pontuações mais baixas de desapego descreveram a si mesmos como excessivamente protetores e fáceis de se explorar. A personalidade da maioria dos indivíduos fica em algum lugar entre as pontuações mais altas e mais baixas na escala de desapego. Não somos distantes nem excessivamente protetores. Nossa reação depende das circunstâncias. Se estivermos envolvidos com o peripessoal, bem próximos, em contato direto, focados no momento presente, os circuitos de AI são ativados e os aspectos calorosos e emocionais de nossa personalidade emergem. Quando estamos engajados no extrapessoal, mais distantes, pensando de modo abstrato, focados no futuro, é mais provável que as partes racionais e menos emotivas de nossa personalidade sejam percebidas. Essas duas formas distintas de pensamento são ilustradas pelo dilema ético chamado o problema do trem. Um trem desgovernado desce pelos trilhos em direção a um grupo de 5 trabalhadores. Se nada for feito, todos morrerão. É possível, no entanto, desacelerar o trem empurrando um transeunte para os trilhos. A morte dessa pessoa deterá o trem durante o tempo necessário para salvar os 5 trabalhadores. Você empurraria o transeunte para os trilhos? Nesse cenário, a maioria das pessoas seria incapaz de empurrar o transeunte para os trilhos, incapaz de matar uma pessoa com as próprias mãos, mesmo para salvar a vida de 5 outras. Seus neurotransmissores AAs ativados são responsáveis por gerar empatia e suplantarão o cálculo dopaminérgico. A reação das substâncias AAs é tão forte nessa situação porque estamos próximos demais, em pleno espaço peripessoal. Teríamos que pôr as mãos na vítima enquanto a enviamos para a morte, o que seria impossível para quase todo mundo, exceto os indivíduos mais desapegados. No entanto, como a influência mais forte das AAs está no espaço peripessoal, no âmbito imediato do que 5 sentidos nos informam, o que aconteceria se recuássemos de um passo a passo, cada vez diminuindo aos poucos a influência das AAs em nossa decisão?
nossa vontade, nossa capacidade de negociar uma vida por 5 aumentaria à medida que nos afastamos literalmente de nossa vítima. À medida que saímos do espaço peripessoal das AAs para o espaço extrapessoal dopaminérgico. Comece eliminando a sensação de contato físico. Imagine-se a alguma distância, observando a cena de desenrolar. Um botão que você pode acionar desviará o trem dos trilhos, onde estão 5 pessoas para os trilhos, em que só uma será morta. Se não fizer nada, 5 pessoas morrerão. Você acionaria o botão? Afaste-se mais ainda. Imagine que está em uma cidade no outro lado do país. O telefone toca em um ferroviário em desespero descreve a situação. De sua mesa, você pode controlar o caminho do trem, ativando um botão. Você desviará o trem para os trilhos com apenas uma pessoa. Se não fizer nada, permitirá que o trem atinja 5 pessoas. Você acionaria o botão? Por fim, torne a situação o mais abstrata possível. Exclua todas as moléculas AAs e conserve apenas a dopaminérgica. Imagine que você é um engenheiro de sistemas de transporte projetando recursos de segurança para a ferrovia. Câmeras foram instaladas ao lado dos trilhos para fornecer informações sobre os trens. Você foi incumbido de escrever um programa de computador que controlará o botão. O programa usará as informações das câmeras para escolher qual caminho mutará menos as pessoas. Você criaria um software no futuro, poderá salvar 5 pessoas matando uma? Os cenários podem mudar, mas os resultados serão sempre os mesmos. Uma vida é sacrificada para que 5 possam ser salvas, ou 5 vidas são perdidas para evitar a morte de uma pessoa. Pouquíssimos indivíduos pousariam as mãos nas costas de um inocente e o empurrariam para a morte, mas pouquíssimas pessoas hesitariam em escrever o software que gerenciaria as mudanças de trajeto de um trem de um modo que minimizasse a perda de vidas. É quase como se houvesse 2 mentes separadas avaliando a situação. Uma delas é racional, toma decisões baseadas apenas na razão. A outra é empática, incapaz de matar uma pessoa independentemente do resultado geral. Uma procura dominar a situação impondo um controle para maximizar o número de vidas salvas. A outra não. A escolha dependerá parcialmente da atividade dos circuitos de dopamina. Decisões difíceis no mundo real. O dilema do trem é mais que apenas teórico, confronta os desenvolvedores de carros autônomos. Se um acidente fatal entre 2 carros for inevitável, o que um carro autônomo deve ser programado para fazer? Deve mudar de direção para proteger a vida de seu proprietário ou se desviar para a direção oposta, matando o seu proprietário? Se isso poupar quem está do outro carro, diga para o consumidor: na hora de comprar um carro autônomo, pergunte ao vendedor como ele foi programado. Outro exemplo do problema foi retratado no filme Decisão de Risco, em 2015. Terroristas do Quênia estão preparando 2 homens-bomba para um ataque que matará cerca de 200 pessoas. Há pouquíssimo tempo para detê-los. No outro lado do mundo, o piloto remoto de um drone está prestes a lançar um míssil para matar os terroristas. Pouco antes que o míssil seja disparado, uma garotinha monta uma banca para vender pão ao lado da casa que será alvo do ataque. Se o piloto do drone nada fizer, centenas morrerão. Só que, para matar a fim de salvar essas vidas, ele deve matar a garota junto com os terroristas. Às vezes, somos frios, calculistas, buscamos dominar o ambiente para obter ganhos futuros. Outras vezes, agimos de modo caloroso, empático, compartilhando o que temos pela pura alegria de fazer os outros felizes. Os circuitos da dopamina de controle e os circuitos de AAs funcionam em oposição, criando um equilíbrio que nos permite agir com humanidade em relação aos outros, ao mesmo tempo que cuidamos da nossa própria sobrevivência. Como o equilíbrio é essencial, o cérebro geralmente conecta circuitos opostos. Isso funciona tão bem que não raro há circuitos divergentes atuando no mesmo sistema neurotransmissor. Mas se o sistema de dopamina opera assim, o que acontece quando dopamina se opõe à dopamina? Terapia de facilitação em 12 passos. AA versus dopamina do desejo.
O grupo de autoajuda mais bem-sucedido do mundo, os Alcoólicos Anônimos, não é para qualquer um. Isso porque exige que as pessoas aceitem o rótulo de alcoólatra, algo desagradável para muitos. Além disso, baseia-se na crença em um poder superior que alguns não têm e, por fim, requer o compartilhamento de histórias pessoais no ambiente de grupo, algo que deixa certas pessoas pouco à vontade. Mas os que se adaptam bem podem se beneficiar do acesso a um valioso recurso. Superar um vício é uma batalha a longo prazo, às vezes até de uma vida inteira. Dito isso, o AA tem vantagens importantes sobre os programas de tratamento contra o vício em drogas. Para começar, uma pessoa pode se manter no grupo pelo tempo que quiser, sem limitações. É gratuito e está disponível em todo o mundo. Nas áreas metropolitanas, existem grupos por toda parte que se reúnem dia e noite. O AA é uma associação, não um tratamento. O indivíduo melhora por meio de relacionamentos com outros membros do grupo e com um poder superior. A parte social do nosso cérebro faz conexões com outras pessoas usando neurotransmissores AAs. Há poucas coisas neste mundo tão poderosas quanto relacionamentos. De acordo com a Alexa, uma empresa de análise de internet, o Facebook é o segundo site mais visitado da rede. O Google é o número 1 e o Pornhub, o site de pornografia mais frequentado, é o número 67, o que nos faz acreditar na capacidade humana de resistir à parte menos saudável da dopamina do desejo. Os participantes do AA distribuem livremente seus números de telefone para que alcoólatras em dificuldades possam ligar quando precisarem de um apoio e encorajamento. Se um membro do AA escorregar e sofrer uma recaída, ninguém o condenará, mas ele inevitavelmente sentirá que decepcionou o grupo. A experiência de culpa vivenciada no aqui e agora é um motivador poderoso. Sua mãe sabe disso. A combinação de apoio emocional com ameaça de culpa ajuda muitos viciados a manter uma sobriedade duradoura. Um bom exemplo da atividade AA na supressão do vício causado pela dopamina é a observação de que, quando engravidam, mulheres fumantes respondem por um aumento na taxa de abandono do tabaco. A doutora Suena, do Instituto de Saúde da Mulher nos Estados Unidos, que fez um estudo aprofundado dessa rápida mudança, notou que as etapas usuais que um fumante percorre no caminho para deixar de fumar são completamente ignoradas. O nível de empatia das AAs pelo feto em desenvolvimento é tão alto que muitas mulheres fumantes pulam direto para a linha de chegada, parando de fumar sem qualquer esforço consciente. Uma vez desarmada, a racionalização dopaminérgica de que não estou prejudicando ninguém além de mim mesma, a porta se abre para um rápido reajuste no equilíbrio AA-dopamina. O sistema de dopamina como um todo evoluiu para maximizar recursos futuros. Além do desejo e da motivação que fazem a bola rolar, também possuímos um circuito mais sofisticado nos torna capazes de pensar a longo prazo, fazer planos e usar conceitos abstratos como matemática, razão e lógica. Olhar para o futuro a longo prazo também nos dá a tenacidade de que precisamos para superar desafios e realizar façanhas que demandarão muito tempo, como estudar ou voar para a Lua. Também nos dá a capacidade de domar os impulsos hedonistas do circuito do desejo, suprimindo a gratificação imediata para conseguir algo melhor. O circuito de desejo suprime a emoção do aqui e agora, permitindo-nos pensar de modo frio e racional, que muitas vezes é necessário quando decisões difíceis precisam ser tomadas, como sacrificar o bem-estar de uma pessoa em benefício de outra. O circuito de controle pode ser astuto. Às vezes, avança e domina uma situação usando o poder da confiança. Outras vezes, enseja comportamentos submissos que induzem outros a cooperar conosco, multiplicando nossa capacidade de realização e de alcançar nossos objetivos. A dopamina produz não só o desejo, como também dominação. Ela nos faz capazes de dobrar um ambiente e até mesmo outras pessoas à nossa vontade. Mas pode fazer mais do que nos proporcionar domínio sobre o mundo. Pode criar mundos inteiramente novos, mundos tão surpreendentes que só poderiam ter sido criados por um gênio ou um louco.